Fala Piratas, aqui é o Guilherme, sejam todos bem-vindos ao Piratas do Palpite. Passar para vocês as dicas e as análises dos jogos do dia 17 de abril, nossa quarta-feira de Champions, Campeonato Brasileiro e vários outros bons jogos. Lembrando que tem todo dia dicas no canal, então se inscreva para ficar por dentro e curta o vídeo para dar aquela ajuda pra gente, fechou? Então bora pra tela, vamos começar aqui com Liga da Croácia, Dinamo Zagreb e Varaždin. O Dinamo Zagreb, que luta pela liderança, ele é o segundo colocado com 63 pontos, com um jogo a menos que o Rijeka. E vencendo ele vai colar ali, né? Chegar no 63, ficar a 2 pontos do líder. Então ele precisa vencer em casa, pegando o Varaždin, que é um time meio de tabela. Vamos chegar aqui a 30 rodadas, o campeonato vai a 36, então vamos acompanhar o campeonato, que vão ter bons jogos sempre que o Rijeka jogar e o Dinamo Zagreb, fechou? Então, cotação 1,20 para vitória do Dinamo Zagreb. Próximo jogo aqui, vamos ali para o vizinho, Noruega, Liga da Noruega, Molde versus Odd Greenland. Aí o que acontece aqui? O campeonato da Noruega está só começando. Vamos para a quarta rodada agora. Porém, para gente que já aposta há algum tempo, sabe que o Bodo Glimt, que é o nosso Bodo Glimt, e o Molde e o Rosenborg costumam sempre brigar ali na liderança. Principalmente o Molde e o Bodo. Então, toda vez que esses times jogarem em casa, principalmente, é muito bom estar a favor. As cotações, como sempre, são baixas, mas só de estar acima do 1,20 já é legal. Então o Molde vai pegar em casa o Odd Greenland. Um jogo muito bom para o Molde vencer. O Molde que ainda em 3 jogos sofreu 0 gols, ele e o Bodo. Então são sempre duas opções muito legais para a gente estar a favor. Agora vamos lá para o Egito. A gente não costuma trazer esse time aqui, porém, o EMP, a gente vai estar aqui a favor do EMP, jogando em casa contra o Eldakliye. O que acontece nesse caso? O EMP está em segundo no campeonato. Campeonato que tradicionalmente é dominado pelo Pirâmides, pelo Al-Ahly e pelo Zamalek. Só que, por que a gente está a favor do EMP nessa partida? É o segundo, tá? Então tá fazendo uma boa temporada no ano e vai pegar o Lanterna. A gente também gosta, sempre quando o Lanterna aparece, principalmente jogando fora, a gente gosta de trazer aqui para vocês. O Eldakliye aqui, em 16 jogos, tem uma vitória somente. Campanha tenebrosa, menos 15, fez 5 gols em 16 jogos. É muito relevante. 16 jogos, um time fez apenas 5 gols e sofreu 20. Contra o segundo colocado do campeonato. A cotação do EMP está muito alta, 1,78, muito acima do que a gente espera. Então aqui dá para você estar protegido com um /empate a 1,15 para ele vencer ou empatar o jogo. Próximo jogo, agora vamos começar na Champions, jogos das 4 horas da tarde. O Bayern recebe o Arsenal, primeiro jogo 2-2, jogo de volta agora na Alemanha. O Bayern é um time que oscila muito na temporada e o Arsenal é um time que oscila muito desde a criação do Arsenal, né? Não dá para confiar em nenhum dos dois, não vejo favoritismo em nenhum, nem eu e nem a Denise, né, da Bet. Por quê? 2,38 para um lado, 2,80 para o outro. Então assim, escolher lado aqui é loteria. O que dá pra gente ir pela tendência de jogos de Champions e principalmente em jogos de volta em decisões. Gols. Mais de 1,5 gols pagando 1,21. Essa que é a pedida para os 2 jogos da Champions. Vamos pegar aqui o City, o Real. Pode ser que você seja clubista, eu sou anti-madrilista ou eu gosto do Real Madrid. 3-3 o primeiro jogo. Os sites estão pagando favoritos para o Manchester City, 1,65 na Betano, que a gente usa. Porém, eu não consigo estar a favor de nenhum dos dois lados. É um jogo muito aberto, espero que seja um jogo de muitos gols, muito legal assistir, como foi o primeiro. E a gente tem aqui, ó, cotação para mais de 1,5 gols na partida, 1,20. Para vocês terem uma ideia, se a gente for na lógica do site, a gente pegaria aqui o Manchester City
barra empate, né? Uma dupla chance. É 1,20 também. Então, entre estar com Manchester City empate, eu prefiro estar a mais de 1,5 gols no jogo, sendo que são dois times muito over, né? Que fazem muitos gols. Real Madrid, que continua, né, os mesmos desfalques, e amarelo para o Tchouaméni, que estava sendo improvisado na zaga. Então a gente vai ter ali, já pensou se o Nacho for o titular? Então a gente vai ter um jogo de muitos gols. Próximo jogo também às 4 horas, Liga da Escócia, Dundee e Rangers. O Rangers que vem lutando pelo título com o Celtic. O Rangers tem um jogo a menos, vencendo ele fica a 1 ponto do Celtic e continua na luta para conseguir ser campeão, né, para tentar ser campeão. E aqui o interessante é o seguinte, o Dundee, olha o histórico do Dundee com o Rangers. Ele só conseguiu aqui, vamos puxar mais, 2018, tá aqui ó, a última vez que o Rangers não venceu o Dundee foi em 2018. Então são 6 anos que o Rangers sempre vence o Dundee. Ele é o vice-líder, vai pegar o Dundee lá que tá lá embaixo, né, provavelmente vai se classificar aqui para a zona de quem vai lutar para ser campeão, mas é um time ali que o histórico e o Rangers junto com o Celtic dominam, então não tem como estar diferente a não ser vitória do Rangers, cotação 1,30. Agora vamos falar do Brasileirão mais à noite. Brasileirão que vai ter, se eu não me engano, são 8 jogos na quarta, vai ter bastante jogo, porém muitos jogos parelhos, muitos jogos que ainda não dá para você falar esse time aqui é favorito, esse não. As casas de aposta estão dando o Flamengo como favorito contra o São Paulo. Eu também acho e eu acredito que você também. Cotação do Flamengo 1,60. Porém, o histórico do Flamengo contra o São Paulo não é legal, né? O Flamengo tem uma vitória aqui em 2022, o resto é empate São Paulo, empate São Paulo. É um time que sempre deu trabalho pro Flamengo. A gente nunca sabe qual São Paulo que vai jogar, né? Por exemplo, se o Lucas joga um jogo, se não joga é outro. Então pode acontecer muita coisa. Eu não entraria vitória seca a favor do Flamengo a 1,60. Não é ruim, mas eu prefiro não entrar. Se eu fosse buscar, seria uma dupla chance pro Flamengo. 1,14. Porém, a 1,14 no Flamengo, eu prefiro gols. Por quê? 1,5 gols na partida tá 1,33. É mais que o dobro do que tá Flamengo barra empate. E são dois times que batem muito ali acima de 1,5 na partida. Né? O Flamengo 2x1, 2x0. Esse 1x0 contra o Nova Iguaçu é mentiroso porque como o Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo de 3, era final, enfim. Mas você vê que sempre bate. Ao São Paulo, 1x2, 2x0, 2x1, 2x1, 2x3. É um time que sempre bate acima de 1,5 gols. Os dois times, o Flamengo é mais sólido, o São Paulo tem uma zaga muito complicada. Então eu prefiro, se você acha que, dependendo da escalação, tá vendo que o São Paulo está muito frágil, dá para ir seco no Flamengo, sem ver a escalação, falando assim, vamos colocar no bilhete pré agora, eu prefiro colocar mais de 1,5 gols no jogo. Mesma situação para Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio que perdeu no jogo de estreia, né, contra o Vasco, o Atlético Paranaense goleou o Cuiabá em casa. As casas de aposta estão pagando praticamente ali, né, dando como o Grêmio um pouco favorito por estar em casa. Entre entrar Grêmio dupla chance 1,38 ou está para mais de 1,5 gols no jogo a 1,34, eu prefiro mais de 1,5 gols no jogo. São dois times que jogam muito para cima e muito provavelmente vai sair mais de 2 gols nesse jogo às 19 horas pelo Brasileirão. Agora, último jogo aqui do canal, lá na Liga da Costa Rica, nossa Alajuelense jogando em casa contra o Grécia. 1,18 cotação do Alajuelense, sim, é muito baixo, porque Herediano, Saprissa e Alajuelense, eles dominam o campeonato. Começaram mal o campeonato porque
Ambos jogavam a CONCACAF, então mesclava o time, a gente deixou um pouco de fora a Liga da Costa Rica. Porém, tá na hora de trazer de volta, eles já saíram, né, já se resolveram e agora estão quase forças voltadas pro campeonato, então é time titular, é jogando em casa contra o vice-lanterna, então tudo aqui para você completar o seu bilhete para estar a favor da Alaju. Agora vamos lá, pegar aqui os bilhetes do canal. Primeiro jogo, ele é o jogo da parte da manhã ali, né? Que é Dinamo Zagreb para vencer, Molde para vencer, Empi vencer ou empatar, cotação de 1,82. Aí, jogos do Brasileirão, Flamengo e São Paulo, mais de 1,5 gols. E Grêmio Atlético também mais de 1,5 gols, cotação de 1,78. Gostei demais desse bilhete. E os jogos das 4 horas da tarde, todos esses jogos acontecem exatamente às 4 horas. Bayern de Munique e Arsenal, mais de 1,5 gols. O mesmo para Manchester City e Real, mais de 1,5 gols. E lógico, vitória do Rangers sobre o Dundee, favoritaço para seguir a caça do Celtic. Fechou? Então é isso, galera. Lembrando, vá lá no nosso Telegram, vamos logo montar o grupo também da comunidade para o WhatsApp, né? Que tem muita gente que não gosta de usar o Telegram, para passar todas as dicas, entradas ao vivo e tudo mais. Fechou? Então é isso, siga os piratas, valeu!